Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, eu recomendo que você assista o vídeo 1 e o vídeo 2, porque eles estão sendo feitos em sequência para que você avance no seu conhecimento. Nesse vídeo, nós vamos abordar as mudanças dos regimes de tributação, do presumido para o real e do real para o presumido. Quais são os procedimentos que nós devemos fazer e quais são os cuidados que nós devemos tomar com relação a essas mudanças de regime de tributação. Dando continuidade no vídeo, nós vamos abordar os percentuais de presunção de lucros aplicáveis ao lucro presumido para as minhas receitas da atividade operacional. Então, fica ligado e vem comigo. Vamos para o conteúdo na tela. Muito bem, você está observando aí na tela, acompanha junto comigo o raciocínio, e nós temos, em primeiro momento, a mudança do lucro real para o lucro presumido. O que eu tenho que observar quando eu mudar do lucro real para o lucro presumido? Ou seja, o que eu tenho que observar quando eu era no ano calendário anterior do lucro real e no ano atual ou no ano calendário em curso, eu quero mudar para o lucro presumido. O que tem que acontecer? Muito bem, eu tenho que observar no ano calendário anterior, quando eu era do lucro real, se eu tinha tributação diferida lá na parte B do ELALU. Se eu tiver tributação diferida na parte B do ELALU, no regime do lucro real, quando eu faço a migração, quando eu faço a mudança para o lucro presumido, o que eu tenho que fazer no primeiro trimestre, na base de cálculo do primeiro trimestre? Eu tenho que adicionar esta tributação que foi diferida, eu já tenho que ofertar essa receita para a tributação, ok? A título de curiosidade, tributação diferida no regime do lucro real acontece quando a receita da empresa foi contabilizada, mas ainda não foi recebida. Como é um caso de contrato de construção ou fornecimento de bens e serviços disponibilizados a longo prazo. Assim, o imposto diferido não vai alterar o lucro da empresa. Então, nesse caso, já que eu estou mudando do lucro real para o lucro presumido e eu tenho impostos diferidos, eu estou dizendo para a Receita, olha, Receita, este tributo aqui, ele foi de um reconhecimento de uma receita que ainda não foi recebida, então eu já vou ofertar para a tributação na base de cálculo do primeiro trimestre no lucro presumido quando eu fizer a migração, quando eu fizer a mudança para o lucro presumido. E no caso de mudança do lucro presumido para o lucro real, quais são os cuidados que eu tenho que observar? Eu vou observar se eu tive ganhos de avaliação de bens com base no valor justo. Se eu tiver esses ganhos, no quarto trimestre, ou seja, no último trimestre, antes da mudança do presumido para o real, eu tenho que ofertar esse ganho no quarto trimestre do lucro presumido antes de ir para o lucro real. Ok? Muito bem. Então, vamos avançar aqui no conhecimento. Vamos falar agora sobre a apropriação pelo regime de caixa. O regime de caixa, ele é um regime para reconhecimento da minha receita para fins tributários, até porque a contabilidade ela tem um princípio da competência, ok? Então, para fins tributários, eu posso reconhecer a minha receita com base no regime de caixa. E o que quer dizer isso? Eu só vou ofertar para a tributação aquilo que eu efetivamente recebi. E como é que isso funciona? Vale lembrar que é opcional, ok? Então, você diz para a Receita Federal, você sinaliza para a Receita Federal como é que você vai trabalhar com o regime de reconhecimento das suas receitas, ou caixa ou competência, ok? Então, vamos imaginar aqui, eu estou fazendo uma venda, então, para fazer a venda, para passar o bem para o adquirente, eu preciso emitir uma nota fiscal para sinalizar a ocorrência do fato gerador. E o que acontece nesse momento? Emitir a nota fiscal, eu só vou reconhecer a receita dessa venda no momento em que eu receber o dinheiro. E se a venda for parcelada? Eu vou reconhecer parcelas, e isso requer um controle muito grande. Ou seja, a emissão da nota fiscal pela entrega do bem ou pela conclusão de um serviço, no caso de uma empresa prestadora de serviço.
Agora, caso seja mantida a escrituração somente no livro caixa, tem que ser indicado no registro individual, ou seja, em cada linha do livro caixa, a nota fiscal que corresponder para cada recebimento. Entretanto, se eu mantiver a escrituração contábil, olha só o que está dizendo aqui, eu tenho a contabilidade, eu registro todos os atos e fatos que aconteceram na empresa, e a legislação ela me determina assim, ó, mantiver a escrituração contábil na forma da legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicada uma nota fiscal que correspondeu ao recebimento. O que quer dizer isso aqui? Eu tenho a contabilidade, e qual é essa conta específica que vai receber cada lançamento? É a conta de clientes. Então, você está me dizendo, Eloy, que eu vou ter a contabilidade, ela vai registrar por competência, e para fins tributários, eu vou reconhecer a receita no momento em que eu efetivamente receber? Sim. Por isso que muitas vezes vai haver diferenças entre o caixa e a competência, vai haver distorção de valores entre o caixa e a competência. Observa que eu tenho aqui mais algumas particularidades. A primeira delas, valores recebidos adiantadamente por conta da venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços serão computados como receita no mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou direito ou a conclusão dos serviços ou o que primeiro ocorrer. Os valores recebidos a qualquer título do adquirente do bem ou do direito ou do contratante dos serviços serão considerados como recebimento do preço ou parte desses até o seu limite. O que isso quer dizer? Que eu posso ter um recebimento parcelado. Vamos imaginar 5 parcelas, parcela 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5, se for uma prestação de serviço, como no caso de um contratante de serviço, para cada recebimento, você vai ter que indicar na nota fiscal qual é a parcela que você está recebendo de um total. Aí tem aí as penalidades, né, para quem não observar o regime de caixa com o seu fiel rigor. Então, o que acontece? Você pode não informar para a Receita Federal o momento em que você recebeu o dinheiro, só que hoje a Receita Federal ela tem particularidades e ela tem cruzamento de malha fiscal, e-financeira cruzando com nota fiscal eletrônica, ou a e-financeira cruzando com a FD-ICMS-PI. Então, eu não, né? A Receita Federal, ela tem como identificar e fazer a malha fiscal para observar e, de repente, punir os colegas que trabalham com regime de caixa e não observam alguns preceitos. Então, vem comigo aqui, ó. O cômputo da receita em período de apuração posterior ao do recebimento sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento do imposto com acréscimos de juros, de mora e de multa, e de mora ou de ofício, conforme o caso, calculados conforme a legislação vigente. Então, o que acontece? O colega que não observar os preceitos legais, ou seja, recebeu o dinheiro, mas não ofertou esse dinheiro para a tributação, ele pode ser colocado, o tributo pode ser pago com multa, com juros de mora, inclusive multa de ofício, né? Ou chega lá no teu domicílio tributário eletrônico uma comunicação dizendo: caro contribuinte, observamos que não foram ofertadas as tributações, os valores X, Y, Z decorrentes do faturamento ocorrido no mês X. Então, o que acontece? A Receita Federal, por cruzamento de malha fiscal, ela pode detectar e já lhe comunicar por ofício. Perfeito? Muito bem. Olha só um pequeno detalhe aqui. A pessoa jurídica que está com base no lucro presumido, que ela era caixa em um determinado exercício e que no exercício seguinte quiser mudar para o regime de competência, o que tem que acontecer? Ela vai ter que ofertar no último trimestre
ela vai ofertar para a tributação as receitas que ela ainda não recebeu. Em outras palavras, ela tem que passar praticamente todas as receitas que ela ainda não recebeu, ela tem que ofertar para a tributação para entrar no regime de competência. Ok? E qual é a fundamentação legal? Artigo 1º da Instrução Normativa 345, lá de 2003. Ok? Outra situação importante, pessoa jurídica que ela é do lucro presumido, mas que por algum motivo ela foi obrigada ao lucro real dentro do ano calendário, o que vai acontecer? Pessoa jurídica do lucro presumido, que tem o reconhecimento das receitas por caixa, ela teve a sua obrigação de passar para o lucro real. Quando isso acontece, gente? Tem um fato que obriga a empresa do presumido a migrar para o lucro real dentro do ano calendário. Lucros e rendimentos, dividendos do capital do exterior. Se a empresa tiver lucros, rendimentos ou ganho de capital no exterior, quando o dinheiro chega no Brasil, ela está obrigada ao lucro real trimestral. Como é que isso acontece? Muito bem, a pessoa jurídica do lucro presumido que teve um ganho, um rendimento ou um lucro no exterior, quando o dinheiro chega no Brasil, ela está obrigada ao lucro real. Então, no mês seguinte ao do ingresso do dinheiro no Brasil, né, a empresa ela vai ter que optar pelo lucro real trimestral, não é nem optar, né? Ela está obrigada ao lucro real trimestral. Então, se esta pessoa jurídica do lucro presumido estiver reconhecendo as receitas pelo regime de caixa, ela vai ter que ofertar todos os valores que ela ainda não recebeu antes de fazer essa mudança do presumido para o real. Ok? Muito bem. E nós chegamos aqui nos percentuais aplicáveis às receitas brutas das vendas de mercadorias, produtos ou da prestação de serviço. Entretanto, o que acontece aqui, eu gostaria de chamar a atenção de você que está nos assistindo agora. Nós temos aí as atividades geradoras de receita, que são classificadas como as minhas atividades operacionais. Estes percentuais de presunção de lucro, eles só são aplicáveis a essas atividades, as receitas da atividade operacional. Eu tenho outras receitas ou demais receitas que nós já falamos no vídeo anterior para a composição da minha base de cálculo. Então, eu faço um convite, assista o vídeo novamente e a gente vai falar agora de cada um desses percentuais. Muito bem. As empresas que exploram atividade de revenda para consumo de combustíveis ou derivados do petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural, o percentual de presunção de lucro dessas vendas, que são a atividade operacional, é de 1,6%. Alguém pode chegar e dizer, nossa, só 1,6%? Exato, é porque a maioria das receitas já sofreram tributação lá na distribuidora. Se você observar ao lado, nós temos aí os percentuais aplicáveis para a contribuição social. Então, para fins de imposto de renda, é apenas 1,6%. E para a contribuição social, o lucro que a Receita está presumindo para esta atividade é de 12%. Agora, nós temos aqui a venda de mercadorias, é claro, exceto combustível, né? Transporte de carga, serviços hospitalares, atividade rural, industrialização, e a indústria caracterizada como indústria por demanda. E o que é isso? É a industrialização onde matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem tenha sido fornecido por quem contratou, por quem encomendou a industrialização. A atividade imobiliária, a construção por empreitada quando houver emprego de materiais próprios, que a gente classifica como modalidade total. E outra e qualquer atividade, exceto a prestação de serviço, para a qual não exista percentual específico, o percentual de presunção de lucro para essas atividades é de 8% para fins do imposto de renda. E o que isso quer dizer? Que de tudo aquilo que você vendeu, apenas 8% é o teu lucro. E a Receita, como tributa sobre lucro, ela vai tributar exatamente
sobre estes 8% que vai ser caracterizado como lucro presumido. Para fins de contribuição social, a presunção do lucro para estas atividades é de 12%. Temos aqui o serviço de transporte. Temos duas modalidades de serviço de transporte. Ou eu transporto passageiro, ou eu transporto carga. Se eu estou dizendo aqui exceto carga, este aqui é o transporte de passageiros. O percentual de presunção de lucro destas receitas é de 16% para o imposto de renda e de 12% para a contribuição social. Temos aqui uma particularidade importante: as empresas que são exclusivamente prestadoras de serviços, exceto hospitalares, de transporte e de sociedade civil de profissão regulamentadas, médico, advogado, contador. Estas empresas, exceto as que eu acabei de citar, se o faturamento anual delas não ultrapassar a 120 mil, como são prestações de serviços, já estão classificadas com um percentual de presunção de lucro de 32%. Entretanto, temos aí a redução de 50% do percentual de presunção de lucro se o faturamento não ultrapassar 120 mil. Então, elas podem usar 16% de percentual de presunção de lucro para fins do imposto de renda e 12% para a contribuição social. E, por último, e não menos importante, serviços em gerais, para os quais não esteja previsto nenhum percentual específico, inclusive prestação de serviços por sociedade civil de profissões legalmente regulamentadas, intermediação de negócios, administração, locação, cessão de bens móveis e imóveis e direito de qualquer natureza, e serviço de mão de obra na construção civil, quando a empresa prestadora de serviços explorar a atividade apenas da mão de obra. Então, para os serviços em gerais, nós temos aí um percentual de presunção de lucro de 32% para fins do imposto de renda e de 32% como percentual de presunção de lucro para a contribuição social. Então, nós temos aí várias particularidades que foram mostradas, principalmente as de mudança de regime de tributação do lucro real para o presumido, onde a principal delas é a observação dos tributos que estão diferidos lá no lucro real, e vale ressaltar que o diferimento de tributos só é válido no regime do lucro real. Lucro presumido, eu não posso diferir tributos. Eu estando no lucro real, quando eu quiser mudar para o presumido, qual é a característica mais importante que eu tenho que observar? Os tributos que estão diferidos, estão lá na parte B do ELALU, eles têm que ser ofertados para a tributação no lucro presumido no primeiro trimestre ao ingresso do lucro presumido. E se eu for do lucro presumido e quiser mudar para o lucro real, o que eu tenho que observar? Principalmente os ganhos dos meus ativos imobilizados avaliados a valor justo. Eles têm que ser ofertados para a tributação antes da ocorrência dessa mudança. Temos aí particularidades importantes no regime de caixa. Com relação ao reconhecimento de receitas pelo regime de caixa, nós temos essa possibilidade para fins tributários. Vale lembrar que a contabilidade ela reconhece receitas, custos e despesas por competência. Para fins de tributação no Simples Nacional e no lucro presumido, eu tenho a possibilidade de reconhecer as minhas receitas por caixa. Quando eu estou falando de lucro real, o lucro real é quase que exclusivamente competência. Nós temos uma atividade do lucro real, que são as empresas de construção civil e as incorporadoras, elas têm a possibilidade de reconhecer a receita por meio do caixa. Essa é a exceção da regra do lucro real. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos veremos no próximo vídeo. Até a próxima!